Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19. Vamos ler 3 versículos. 4. Lucas, capítulo de número 19, a partir do verso de número 37. Aqueles que acharam podem dizer amém? Então vamos embora. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Esse é um texto que aparece nos 4 evangelhos. Esse é um texto que é uma virada de página do que Jesus estava então mudando em seu ministério. O ministério de Jesus durou 3 anos. E todas as vezes que Jesus curava ou realizava algum milagre, logo no seu primeiro ano e até a metade do seu segundo ano, ele dizia para as pessoas: olhem, não contem para ninguém. Marcos 1, quando ele aparece pregando na Galileia, dizendo: o reino é chegado, as pessoas não entendiam exatamente o que é que estava acontecendo, porque Jesus está falando de reino diante de um controle do Império Romano sobre Israel. Então, ele começa a falar para as pessoas, quando vai realizar os milagres, e alguns começam a chamá-lo de Messias, e ele pede para que elas se calem, porque não era a hora, porque tudo na vida tem um tempo e um momento. Então, as pessoas não propagavam de forma de multidão gritando, como acontece nesse texto, mas um ou outro se tornava propagador dos milagres de Jesus. Como Israel estava sobre o domínio de Roma, subjugado, o povo vivia em miséria, poucos tinham privilégios, e esses poucos que tinham privilégios eram exatamente o que controlava o povo através da religião. A religião controlava o povo. E esses sacerdotes, fariseus, saduceus, sumos sacerdotes, escribas, esses viviam uma vida de privilégios, porque tinham um percentual do templo, dos dízimos e das ofertas, das pessoas ao templo, e eles viviam disso. Então, a estrutura religiosa, ela estava guardada sobre o Império de Roma, que achava bom que esses religiosos existissem para manter o povo pianinho. Até que Jesus então começa a mostrar para as pessoas que o reino dele não é desse mundo, que ele não está ali para mudar o governo de Roma para o governo de Israel. O projeto de Jesus
não era sobre coisas, sobre exércitos, cavalaria, mas era sobre o coração do homem. Quando chega nesse texto, que os 4 evangelhos colocam, é um texto que muitas vezes passa desapercebido, apesar que, em cima desse texto, a igreja romana estabeleceu o domingo de Ramos, que é uma semana antes, ali naquele período, os católicos sabem muito bem, da Semana Santa, antes da crucificação. Eles pontuam isso aqui como 7 dias, do acontecido para o outro acontecido. Eu não posso garantir que esse seja o prazo. Mas, quando Jesus chega a Jerusalém, antes de entrar na cidade, antes de chorar por ela, antes de ir no templo, antes de usar o chicote, expulsar os cambistas, antes de ter a ceia, antes de ele discutir sobre a questão tributária, se era ou não para dar, antes de ele discutir com os saduceus sobre ressurreição, porque há várias coisas que acontecem antes da crucificação. Então ele vai entrar em Jerusalém, ele vai fazer uma entrada oficial. Ele já foi lá várias vezes, mas a Bíblia vai dizer que todas as vezes que ele foi lá, ele foi meio que escondido. Mas agora não, agora vai ser uma entrada oficial. Para quê? Mateus vai dizer, para que se cumpra o que foi dito pelo profeta Zacarias. O profeta Zacarias, no capítulo 9, vai mostrar que haverá um tempo em que Israel estará sobre o juízo de Deus, dominado por nações, vivendo de forma dolorosa, até que dentro dessa profecia, ele fala do momento em que o Filho de Deus viria, o Messias viria, o Yamashia viria, e esse viria para libertar, e a glória de Jerusalém voltaria a brilhar sobre a ótica desse novo rei. Zacarias vai falar e chamá-lo de Rei da Glória. É o Rei da Glória. E como glória são todos os atributos de Deus juntos, ele é o Rei de todos os atributos divinos. E é no versículo 9 do capítulo 9, que está dito que o rei, que é justo e salvador, viria a Jerusalém montado em um jumentinho. Por isso que Jesus diz a 2 de seus discípulos: olha, vão lá, que vocês vão encontrar um jumentinho, que é o filho de uma jumenta, novo, que não foi montado ainda. Ele estará amarrado, você desamarra ele e você traz, e alguém vai indagar você: por que estão fazendo isso? E você pode dizer: é o Senhor Jesus que vai montá-lo, e a pessoa vai liberar. E assim acontece. E quando trazem o jumentinho, o texto dos 4 evangelhos diz que colocam ele sentado, mas antes colocam uma veste em cima do jumentinho, coisa que não era muito comum, e colocam ele sentado sobre essa veste. E por que era um jumentinho? Deixa eu responder logo essa pergunta para você, porque o próprio Zacarias vai responder: porque o Rei da Glória entrará em humildade. Porque ele não é um rei que vai vir com cavaleiros, com uma cavalaria. Ele não vem sentado num cavalo, como João vê no livro de Apocalipse, em seu estado de glória. E isso confunde, porque algumas profecias do Antigo Testamento mostram as duas fases entrelaçadas: o momento em que ele vem de forma humilde e o momento em que ele vem como Rei da Glória. E por isso a natureza humana não consegue enxergar o Messias humilde, então só enxerga o Messias da espada, da glória, o que vem estabelecer o reinado de Davi, que inclusive também isso é dito nos outros evangelhos: bendito o rei que vem para estabelecer o reinado de Davi, o reinado de sucesso, em que Israel era livre, não era prisioneiro. Era esse o Messias que eles esperavam,
um Messias de espada, um Messias que vinha entrar em Jerusalém para depor o Império Romano, para enfrentar Pilatos, o governador, para tirar do domínio dos romanos aquele povo que pagava altíssimos tributos a César. Essa era a expectativa. Por isso que quando Jesus senta, a multidão toda estava ali esperando. E os seus discípulos, aqueles que os seguiam, estavam ali. Então diz o texto que os próprios discípulos colocam ele em cima do jumentinho e colocam uma veste em cima do jumento. E Jesus vem descendo, e eu já fiz esse percurso. Jesus vem descendo os montes das oliveiras. Ele vai entrar na cidade. Ele vai passar pelo vale de Sião. E ele vai entrar pela porta principal. E ele vem descendo. E enquanto ele vem descendo, o texto vai dizer que as pessoas começam a tirar as suas capas e jogá-las sobre a estrada. Alguns cortam ramos das folhas das árvores e começam a acenar, dizendo que ele está chegando. E outros pegam esses ramos das folhas e também jogam. Isso está em 2 Reis 9:13, quando Jeú mata Acabe e se torna rei. E para ele poder entrar em Jerusalém, fazem isso. Colocam, porque Acabe trazia uma opressão sobre Jerusalém. E quando agora um dos seus generais assume a postura de rei, o povo celebra, e o povo estende as capas, o povo começa a celebrar a morte do rei e a chegada de um novo rei, e isso se torna tradição. É como se dissesse: o governo vai mudar, as coisas vão mudar. Então eles começam a fazer isso, eles começam a tirar as capas, eles começam a jogar os ramos, eles começam a celebrar, e este barulho entra por dentro da cidade. E o texto diz que é todo um alvoroço na cidade, a cidade se alvoroça porque Jesus está chegando. E quando vem aquela multidão, eu acho que devem imaginar, é uma multidão armada, que vem para fazer guerra. E Jesus vem chegando, entrando, e o povo vibrando. Os romanos não sabiam nada de Zacarias, nada de Isaías, nada de Sofonias, nada de Miqueias, nada de Daniel, nada de Isaías. Não, eles não sabiam de nada disso. Os romanos não sabiam. Quem sabia? Os fariseus, escribas, sacerdotes, que dominavam a religião para ter vantagens do império. Gente que usa de santidade para manter o salário. Então, quando Jesus está entrando, os fariseus dizem: mestre, pede que eles parem de dizer o que estão dizendo. Pede que eles se calem, porque eles estavam dizendo: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. O céu está em paz. Nas alturas da eternidade, a glória começa a ser ouvida. É o texto de Zacarias. Eles entenderam que o rei estava chegando. Eles entenderam que o rei estava vindo. Eles entenderam que as profecias de Zacarias, Sofonias, Miqueias, Daniel, Isaías estavam se cumprindo. E Jesus antes dizia: calem a boca. Agora Jesus faz questão de entrar cumprindo Isaías 9. O povo que sofria diz que reconhece que ele é o Messias por causa dos milagres, os milagres que haviam visto. Quem eram as pessoas que estavam ali, gritando: bendito é o rei? Eram os que comeram pão, os que comeram peixe,
os ex-cegos, ex-paralíticos, ex-surdos, ex-mudos. Talvez ali, não sei, mas estivesse aquele homem lá de Gadara, aquela mulher lá de Samaria. Talvez ali no meio daquela multidão, quem sabe, não estava Bartimeu, o cego de Jericó. Porque o texto diz, a multidão dizia, és o rei. E o texto diz, por causa dos milagres que eles haviam visto. Agora, nos 4 cantos de Jerusalém se ouve, Jesus está chegando. E o povo que adora, segundo os fariseus, corre riscos. Porque se essa conversa chegasse a Pilatos, Pilatos poderia mandar que um exército viesse para acabar um pseudo-motim. Os fariseus queriam calar a adoração. Os fariseus, por interesse próprio e por inveja daquele que estava sentado no burrinho, queriam que se calasse a adoração. Muitos não querem que outros adorem, porque a adoração de alguns incomoda a vida de outros. Enquanto alguns estão servindo a Deus, outros se incomodam, porque Deus está agindo sobre a sua vida. Já deu para perceber isso? Que tem gente que não gosta de você, você não sabe nem porquê. Tem gente que era teu amigo e de repente deixa de ser. E deixa de gostar. E te encara diferente. Deixa eu te dizer um segredo. A tua adoração incomoda o inferno. A tua adoração incomoda os inimigos. A tua oração faz com que o inferno fique apavorado. A tua vida com Deus incomoda os fariseus. Você sabia disso? Quando eu vejo muita gente incomodado comigo, é aí que eu decido cantar mais alto. E olhe que eu canto tão mal, que eu já fui até ameaçado de divórcio. Você não pode, não, eu não aguento não. Eu amo você, mas não estou aqui para isso. Mas tem muita gente incomodado com a tua vida com Deus. Tem gente que está incomodado porque tu é um chato mesmo. Mas tem muita gente incomodado porque você tem vida com Deus. E quando Jesus está entrando e o povo está ali clamando ali, um grupo diz, mestre. E a ideia de mestre é porque Jesus gostava. Repreende os teus discípulos. Manda que eles parem. Tem muita gente querendo parar você. Na vida, no trabalho, na história. Quantos querem que você não avance, não prospere e não cresça? Você sabia disso? Tem muita gente. Por quê, pastor? Porque tem gente que queria estar no teu lugar, mas não está. Tem gente que queria ser você, mas não é. Tem gente que queria ter o que você tem, mas... pastor, mas eu não tenho nada. Pois é, mas para aquela pessoa, a grama do vizinho é mais verde. A grama do vizinho é mais verde. E sempre é assim. Os outros não têm o problema que eu tenho. Então, os outros são o meu problema. E por isso, irmãos, nós vivemos numa sociedade que não se pode trocar de carro.
Não pode se fazer uma viagem. Não pode se postar nada. Aí o pessoal fica assim o tempo todo. Olha, não posta para ninguém saber da tua vida. Vai morrer porque eu vou postar. Morrer. Porque, vamos ser sinceros. Qual é o gosto que tem? Vamos ser sinceros aqui, viu? Fazer um parente da mensagem. Marcela está morta. Aí vai dizer assim, meu Deus. Mas Marcela, qual é o gosto que tem de ir a Nova York, de ir à França, de ir à Grécia, de viajar o mundo e não postar? Sentar num restaurante, comer aquele camarão, pode me convidar que eu gosto, e não postar. É ou não é? Ou só eu sou idiota? Sabe qual é o problema? É exatamente esse. A sua vida, por mais simples que seja, incomoda. Incomoda. Pastor, por que incomoda? Porque tem alguém que queria o que você tem, está onde você está, ser o que você é. Pastor, mas a pessoa tem mais do que eu. Não interessa, a inveja faz parte da natureza pecaminosa do homem. Tem gente, deixa eu te dizer uma coisa, só entre nós aqui e as câmeras. Tem gente que quer o teu marido. Pastor, mas meu marido já está velho, careca e barrigudo. É, Marta? Mas tem gente que está de olho. Porque é usado pelo capeta. Por isso, que quando eles abordam Jesus, eles abordam elogiando, porque eles têm interesses de manter-se no poder, no lugar de Roma. Para que Roma mantivesse, é um interesse maligno, que eles querem parar os adoradores. Então Jesus disse para eles, deixa eu te dizer uma coisa, se eles calarem, as pedras clamam. Se eles calarem, as pedras vão começar a adorar. Se eles pararem de dizer, bendito és tu, meu Senhor, meu Salvador, porque eles estão aqui, porque eles conhecem, porque eles adoram, porque eles servem, porque eles proclamam, porque quem conhece adora. Viram os milagres, estão adorando. Quem conhece adora. Quem conhece glorifica. Quem tem experiência com Deus é motivado, até mesmo diante de ameaças, continuar dizendo, bendito és o Senhor. E ninguém pode calar um adorador. Ninguém cala a voz de um adorador. Ninguém cala um homem que conhece a Deus. Ninguém cala ele. Querem tirar de você, mas não podem, porque não é uma roupa que veste. É algo que está aqui dentro. Por isso que a igreja não se cala. Por isso quem serve a Jesus não recua. Por isso que quem está ali, mesmo correndo riscos, continua glorificando. O texto diz que viram milagres, e por isso glorificavam. Havia um motivo por que glorificavam. Viam milagres, e por isso glorificavam. Havia um motivo. Quais são os seus motivos para adorar? Por causa
A multidão jubilosa louvava a Deus em alta voz, e o texto diz, por todos os milagres que eles tinham visto. Quais são os milagres e o que é que te motiva a adorar? Quando eu olho para trás, são tantas coisas que me motivam a adorar. Quando eu olho para trás, eu vejo o meu casamento restaurado, eu vejo meus filhos crescendo no temor do Senhor, eu vejo o casamento do meu filho mais velho, eu vejo as dificuldades que eu enfrentei, como que a boa mão de Deus foi lá e me socorreu. Eu vejo a história de tanta gente aqui que chegou destruído, arrasado, acabado. Eu conheço casais que trabalham hoje com casais, que quando chegaram na igreja nem juntos sentavam. E hoje estão servindo a Deus, cuidando de outros casais. E alguém pergunta por quê? Porque eu vi os milagres. Eu sou testemunha do que Deus fez. Do que Deus fez na minha casa, do que Deus fez na minha vida, do que Deus fez na minha história. Quem conhece Jesus tem história para contar. Quem conhece Jesus tem testemunho para dar. Quem conhece Jesus diz assim, eu vi os milagres que Ele fez. Eu vi os milagres na vida dos meus 2 filhos. Eu vi o milagre, eu vi o milagre na vida do meu pai. Eu vejo o milagre na vida da minha mãe. Eu vejo o milagre na vida de pessoas que eu conheço. Eu vejo o milagre. E se você perguntasse hoje, pastor, o senhor podia contar um milagre agora? Eu vou. Eu sempre digo que a gente tem 4 vezes a autorização para dizer para a pessoa, vire para a pessoa que está do seu lado. Faz parte do regimento interno da nossa igreja. O pastor precisa dizer, para chatear os irmãos que vieram, ele tem que dizer, vira a pessoa que está do seu lado. Eu não disse nenhuma vez hoje, vai ser agora. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga, você é o milagre. Porque você tinha tudo para não estar aqui. Você já parou para perceber isso? Às vezes quando eu venho chegando na igreja, eu fico pensando, sabe que existe tantas coisas que poderiam me deixar fora da igreja? E sabe por que eu estou? Porque eu também sou um milagre. Só quem é milagre de Deus levanta a mão e dá um glória. Nós somos um milagre, irmãos. A minha casa é um milagre, eu sou um milagre, os meus filhos é um milagre, você é um milagre, essa igreja é um milagre. É ou não é, pastor Paulo? Pastor Paulo chegou aqui todo arrasado. Ele não chegou, foi a cachorrinha puxando ele, foi nem ele puxando a cachorrinha. Tudo destruído. Hoje é pastor da nossa igreja. Quem faz isso? Jesus faz isso. Jesus faz isso. Eu queria que você parasse. Você pode estar achando que a sua vida não está boa. Você pode estar achando que tem alguma coisa que tem que melhorar. Eu sei que tem, na minha também tem. Você pode estar achando que tem algumas coisas que precisam mudar. Eu sei que precisam mudar. Mas se eu parar até aqui, eu vou glorificar. Porque eu tenho visto milagres. E este ano, no ano do extraordinário, como eu tenho visto milagres. Ontem uma pessoa me procurou e falou, pastor, eu queria contar para o senhor. Eu nem lhe contei, mas na mensagem de Jefté, o senhor disse algumas coisas lá. Pastor, 4 dias depois de tudo que foi dito, eu tomei posse daquela palavra e me aconteceu. 4 dias depois. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está com as portas abertas até o final do ano para milagres extraordinários acontecer nessa igreja. Porque nós glorificamos, porque temos visto os seus. E então disseram para ele, olha, cala a boca. Disseram para Jesus, olha, pede para eles calarem a boca.
para que eles não glorifiquem, eles não adorem, eles não testemunhem dos milagres que eles estão vendo, pede para eles calarem. Porque nós somos interesseiros e nós não queremos que essas pessoas adorem. Nós não queremos que elas coloquem nas redes sociais delas o quanto que elas são felizes por estarem nessa igreja. Nós não queremos. Então manda eles pararem. Então Jesus disse para eles: vocês não entendem sobre o que está aqui dentro. Porque se eles calarem, as pedras clamam. Só que tem muita gente que está deixando a pedra clamar no seu lugar. Não prega, não evangeliza, não fala de Jesus, não convida as pessoas para virem à igreja, não servem, não estão nas portas, não estão no louvor, não estão no GC, estão paradas como pedras. Gente que assumiu papel de pedra, gente que decidiu que a substituição acontecesse. Ele cara para a pedra clamar. Deus quer fazer de você um propagador do seu evangelho. Deus quer fazer de você um adorador por excelência. Deus quer fazer de você alguém que fale dele, que diga: bendito és, tu és o rei, tu és o Senhor. Mas por alguma razão você se fechou. E deixa eu te dizer, Davi tomou o lugar de Saul, porque Saul não fez o que era para fazer. Jacó tomou o lugar de Esaú, porque Esaú não fez o que era para fazer. Matias tomou o lugar de Judas, e na cidade santa, na grande Jerusalém, de Apocalipse, João vê 12 pedras, colunas que são os 12 apóstolos. Ali não está mais o nome de Judas, está o de Matias. Por quê? Porque Judas não fez o que era para fazer. Se você calar a boca, se você decidir que basta vir e ir, outro tomará o seu lugar, no lugar da promessa que Deus tem para a sua casa e para a sua vida. Escute, porque isso que eu estou falando é muito sério. Não é somente sobre vir à igreja. Porque ir a uma igreja, as pessoas vão a um centro, as pessoas vão a um morro, as pessoas vão a Seixonoye, as pessoas vão a um templo budista, as pessoas, não é sobre isso, não é sobre vir a um templo, é sobre não calar. É sobre testemunhar. É sobre pregar o evangelho. É sobre ser ativo dentro de um GC, levar pessoas para lá e ganhar pessoas para Jesus. É assim que Ele espera de nós. Quando Saul não fez o que era para fazer, perdeu para Davi. Quando Esaú não valorizou o que era para valorizar, perdeu para Jacó. E quando Judas trocou por 30 moedas, ser uma coluna do templo de Deus, perdeu para Matias. Se você escolhe errado, você perde. Por isso que o que Deus quer para a sua vida hoje
é que você não pare. Deus quer usar você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer te usar. Você pode não acreditar nisso. Às vezes eu vejo o pastor Wellington e Marta, eles têm uma loja lá no bairro onde eles moram, e de vez em quando eles colocam uma foto de alguém que vão lá para fazer uma chave, para tirar uma cópia, para fazer um presente, e de alguma maneira eles pregam. Pelo menos uma vez por mês, alguém aceita Jesus lá naquela loja. E eles ainda pensam que o negócio dele é a loja. Nós estamos nos tornando religiosos. Conseguimos vestir uma camisa verde e amarela e levantar uma bandeira na Avenida Boa Viagem. Mas não fazemos isso quando é para discutir, ou para falar, ou para testemunhar sobre Jesus. O diabo colocou uma ideia na cabeça das pessoas, que 3 coisas não se discute: política, religião e futebol. Futebol eu posso até concordar, porque eu não vou discutir com o pessoal do Santa e do Náutico, né? Falar nisso, o meu vizinho estava com a música do Santa Cruz hoje bem alto. Por quê? Alguém sabe? Joga hoje? Para mim ele já tinha subido já para a Série C. Eu estou orando pelos irmãos do Santa, porque a Série C é a série de Cristo, já que a Série D é do... E as pessoas falam: olha, futebol, religião e política não se discute. E porque não se discute política, temos uma geração analfabeta de política. E porque não se discute religião, muitas nações acusam que a pregação do Evangelho é simplesmente proselitismo. Tirar de uma religião e trazer para outra, porque eles dizem tudo é igual. Não. Não é igual, porque Maomé está morto e está no túmulo, mas o meu Jesus está vivo e ressuscitou. Jesus ressuscitou, e Ele está vivo, e eu sinto, e por causa disso eu falo, e porque eu falo, as pedras não vão clamar no meu lugar. Será que as pedras vão clamar no seu lugar? Ou Deus te trouxe hoje aqui para te levantar, para dizer que você não é como Saul que perdeu para Davi, você não é como Esaú que perdeu para Jacó, você não é como Judas que perdeu para Matias. Deus te chamou, e você sabe que existem milagres na sua vida, tanto que já aconteceram, como milagres que ainda vão acontecer, e Deus vai usar você como profeta dele nesta terra. Deus vai usar você como pregador aonde você chegar. Deus vai usar você para ganhar pessoas para Jesus. Deus vai usar você para ser líder de GC. Deus vai usar você para ser líder de departamentos. Deus vai usar você como pastor nessa igreja. Deus vai usar você ainda. Só se você crê, você diz amém. Porque Deus vai levantar um exército. Porque nós não somos um exército de pedras. Nós somos um exército de adoradores. Nós não somos um exército de pedras. Nós somos um exército de adoradores. Se você crê nisso, eu quero que você fique de pé. Quantos aqui esta noite creem que entregaram as suas vidas a Jesus com um propósito? O propósito de ser salvo, o propósito de proclamar, o propósito de ser uma voz, o propósito de ser um canal de Deus nesta terra. Hoje eu ver aqui os meninos dirigindo, ministrando dízimos e ofertas. O Espírito Santo falou assim: todos podem falar, porque se calarem, as pedras clamam. Aonde você estiver,
Eu sempre digo que que a pastora Leonor, todo mundo tem, por exemplo, a Marcela, o Tiago aqui, a Júlia, as meninas, eles têm uma unção para cantar. Eu não recebi essa unção. Alguns dizem, pastor, o senhor prega? Não, eu também não acho, irmãos, que eu seja pregador. Se eu fosse, tinha uma multidão aí fora. Eu não sou. Eu prego a palavra por causa dos milagres que eu tenho vivido. Mas me falta eloquência, habilidade, me falta. Alguns pregadores são top das galáxias, a gente tira mesmo o chapéu para eles. E aí eu fico pensando, buscando qual é o meu talento. Talvez escrever, não sei. Ainda estou 55 anos buscando meu talento. Agora, um dos talentos da pastora Leonor, na verdade, uma unção que ela tem. Muita gente aqui não sabe, mas a pastora Leonor tem a unção da pia. Nós estamos na cozinha, ela está lavando o prato, eu estou conversando com ela, daqui a pouco ela vira e fala, ó, é assim, assim, assim. Escreve, vai acontecer. Deus usa ela na hora da pia. Deus pode te usar em qualquer lugar. Porque tudo que Deus quer são adoradores que abram o seu coração e que digam, nós não podemos ficar calados quanto aos milagres que Ele tem feito. Ele tem feito na minha casa, Ele tem feito na minha vida, Ele tem feito na minha história. Há milagres para contar. E eu tenho tantos milagres para contar de Ti, Senhor. De chegar aonde eu cheguei, de estar onde eu estou. Eu tenho tantos milagres para contar do Senhor. Do meu Senhor que me salvou, que me libertou, que me restaurou, que me deu oportunidades, que me abençoou, que me prosperou. Eu tenho tantos milagres para contar. Eu não posso me calar. Não se calem, porque há coisas que Deus quer usar você para outras pessoas. Você é importante, você é especial. Você não é uma pedra, você é um adorador. Você não é uma pedra, você é uma testemunha viva. Você é um discípulo descendo o Monte das Oliveiras. Você está ali com os ramos na mão, dizendo, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Eu creio que nós somos esses celebrantes, esses adoradores. Eu vejo isso na história de vocês, na vida de vocês. Não pare, por favor, não pare, por favor, não desista, por favor, ainda que muitas pessoas estejam dizendo, mande que ele cale, mande que ele pare. Ele precisa parar, ela precisa parar. Tem tanta gente querendo que você pare, tem tanta história indo na contramão daquilo que Deus tem planejado para você, querem lhe parar. Mas como eu já ouvi outras vezes, em outros lugares, dito por outras pessoas, não, 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 você é imparável, você é imparável, você não vai parar, porque Deus tem um negócio contigo. Deus te chamou, Deus te elegeu. A tua casa é do Senhor, os teus filhos é do Senhor, a tua família é do Senhor, a tua empresa é do Senhor. A porta que Ele abriu, foi Ele que abriu. Você não vai parar, você não vai parar. Você será um proclamador, você será um adorador. Você é uma voz de Deus, você é um vaso de Deus, você é uma porta de Deus. Você está aqui porque você é aquele que sabe quem Ele é. Há algo de Deus essa semana para a sua vida, para a sua história. Aonde você estiver, não deixe de dizer, falar de Jesus, crer nele. Eu sei disso. Nós somos imparáveis.